Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou das irmãs, na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Estou muito alegre, né, por essa oportunidade a qual o Senhor Jesus Cristo me concede nesta tarde. Estou aqui completando mais um ano de felicidades, né? Dificuldade, tristeza, alegrias, bonanças. Louvado seja o Senhor. Mas o que importa é que Jesus ele é conosco. Louvado seja o Senhor Jesus ele não nunca nos abandona. Amém. Louvado seja Deus. Eu sou a diaconisa Cláudia. Aleluia. Eu congrego na igreja Assembleia de Deus Ministério Resgate por Cristo, no Rio do Ouro, São Gonçalo, Niterói RJ. Louvado seja o Senhor. Meu pastor José Carlos. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor hoje me botou no meu coração, aleluia, para estar trazendo a palavra do Senhor hoje em Gênesis capítulo 4, aleluia, a qual diz o tema, a escolha de Caim e Abel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, eu vou estar lendo aqui, louvado seja Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és exaltado, Tu és tremendo, meu Pai. Senhor, neste momento, ó Deus vivo e eterno, eu entrego esta palavra diante das Tuas mãos. Eu só venha me usar como canal de bênção nesta tarde. Fala conosco, Pai, fala comigo, pois estamos aqui, Senhor, para Te ouvir. Estamos aqui, Senhor da glória, para ser usado pelo Senhor. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça, Deus. Fala conosco tremendamente nesta tarde, Pai. E na noite, lá na Espanha, Senhor da glória, louvado seja o Senhor, aleluia. Aonde for o alcance desta voz, da minha voz, meu Pai, lá no YouTube, Senhor. Que o Senhor venha, meu Senhor da glória, trabalhar nos corações e mente através desta palavra. Eu te peço, Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. O tema, né, ele diz a escolha de Caim e Abel. Baseado em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, o texto narra a história de dois irmãos, Caim e Abel, e como suas escolhas tiveram consequências impactantes em suas vidas. Nesta pregação, abordaremos a importância da escolha certa diante de Deus, a atitude de Deus em relação às ofertas e as consequências que resultam das nossas decisões. Através desta história, seremos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a buscar fazer a vontade de Deus. Uma coisa muito importante, aleluia, é que quando nós escolhemos, louvado seja o Senhor, aleluia, nós não devemos escolher aquilo que apraz a nossa vontade, né? Aquilo que vai ser benefício para mim, que eu vou ser beneficiada, louvado seja Deus. Mas nós devemos fazer a escolha que é direcionada do Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque quando a escolha é Deus que permite que a gente faça, tudo vai bem. Quando nós fizemos a escolha que Deus manda a gente fazer, louvado seja Deus, tudo fica mais fácil, né? Por quê? Porque não é eu nas minhas forças, mas é Deus me direcionando na força dele. Louvado seja o Senhor, aleluia. E quando nós vamos na força do Senhor, fica mais fácil da gente caminhar, fica mais fácil da gente ir. Louvado seja Deus, porque não é eu que estou indo, porque eu sou o quê? Eu sou carne, né? Sou fraca, sou falha, sou 100% humana. Louvado seja Deus. Então, o humano, o nosso humano cansa. O nosso humano se fadiga.
né? O nosso humano tem tristeza, tem angústia, aleluia, tem dificuldade. Por quê? Porque somos humanos. Mas o eu de Deus não, é sobrenatural. Louvado seja o Senhor. É sobre todas as coisas, né? O eu de Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. Louvado seja o Senhor, aleluia. Nós cansamos, Deus não cansa. Os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus não são limitados. Os pensamentos de Deus vai além dos nossos pensamentos. A vontade do Senhor, ela vai além das nossas vontades. Os preceitos de Deus vai além dos nossos preceitos. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado nas nossas escolhas hoje em dia. Louvado seja Deus, porque a sua escolha vai definir o seu futuro. A sua escolha, aleluia, vai definir se lá na frente você vai chorar ou se você vai rir. Louvado seja Deus. Se lá na frente, aleluia, você vai ter dificuldade ou não. Aleluia. Porque quando nós, vamos dar um exemplo, quando nós decidimos estudar, aleluia, para ter uma boa profissão, lá na frente nós vamos colher o fruto desse estudo, que vamos ter uma boa profissão. Né? Aí vamos ter uma profissão empresarial, né? Um advogado, né? Uma juíza que ganha bem. Aleluia. Por quê? Pela minha escolha. Louvado seja o Senhor. Mas se eu escolher não estudar, aleluia, qual vai ser o meu futuro? Aleluia. Sem estudo, a gente não consegue trabalhar. Sem estudo, a gente vai trabalhar o quê? De pedreiro, casa de família, né? Lavando o banheiro dos outros. É mais dificultoso, né? É mais trabalhoso. Então, a sua escolha define o seu futuro. Louvado seja o Senhor. Então, nós temos que pensar, quando nós vamos escolher algo, pensar muito bem no que escolher, o que fazer. Louvado seja o Senhor. Para que tudo vá bem lá na frente. Louvado seja Deus. E aqui, indo novamente aqui para o texto aqui de Caim e Abel, diz assim, aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Louvado seja o Senhor. Houve aqui uma escolha muito sábia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Caim, ele trouxe uma oferta para Deus como se fosse qualquer coisa, né? Eu vou pegar aqui qualquer plantação aqui, nasceu a batata, a cenoura, peguei algumas para me comer, e agora eu vou pegar e vou levar para Deus aqui que sobrou. Né? E o nosso Deus, ele não aceita resto, irmãos. O nosso Deus, ele é santo, ele é puro. Louvado seja Deus, aleluia. Mas o Abel, ele soube fazer a coisa. Louvado seja o Senhor, ele soube fazer, ele tirou da primícia. Louvado seja Deus. Ele foi lá, deixa eu ler de novo aqui. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Ele trouxe o primeiro. Ele ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor primeiro. Louvado seja o Senhor. E se a gente for trazer para os dias de hoje, é tão amplo essa parte, né? Que nós, muitas das vezes, aleluia, queremos dar para Deus o que sobra. Né? E nós aprendemos, aleluia, que para Deus tudo tem que ser primeiro. Né? De manhã cedo, quando a gente levanta, eu não digo para Deus tudo primeiro, é só o financeiro, não. É só o dinheiro, o dízimo, a oferta. Não, porque o nosso Deus, ele não precisa de dinheiro. O nosso Deus, ele não precisa da nossa oferta. O nosso Deus, ele não precisa dessas coisas materiais. O que precisa do material é a igreja. A manutenção da igreja. Aleluia. É o salário do pastor para igrejas que dá o salário do pastor, né? O aluguel da igreja,
os produtos de limpeza que a gente tem que comprar. A igreja é que precisa do material, do dinheiro, mas o nosso Deus não. Mas está entre as primícias. Por quê? Porque é um mandamento. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, assim diz a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3. Então, é um mandamento, né? É um mandamento, trazei as primícias, louvado seja o Senhor. Mas o que eu quero trazer para as irmãs é a primícia, a sua primeira adoração no dia. Louvado seja o Senhor, a sua primeira oração no dia. Louvado seja Deus. Essa é a primícia da graça. Aleluia. Louvai ao Senhor, tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. E essa é, aleluia, a nossa primícia. A primícia mais importante que nós temos é levantar, quando levantarmos da nossa cama, ajoelhar e já orar ao Senhor, agradecer a Deus pela noite, agradecer a Deus, aleluia, por você estar levantando, por você estar acordando. Louvado seja Deus, agradecer a Deus por você estar vivo. Louvado seja o Senhor. A nossa primícia do dia é essa. Agradecer somente, agradecer somente. Porque se não é a graça, aleluia. Se não é a graça, a misericórdia do Senhor, aleluia, nós não teríamos fôlego de vida. Se não é a graça e a misericórdia, não teríamos fôlego de vida. Louvado seja o Senhor. E falando nisso, eu me lembro que o Senhor chegou para o profeta, aleluia, perguntou: poderão viver esses ossos? Aleluia, ele disse: Senhor, tu sabes, louvado seja o Senhor. E ele mandou o profeta profetizar sobre aqueles ossos, aleluia, profetizar para que tornasse ser vivente aqueles ossos. E é uma passagem tão bonita de se ler, que foi se juntando osso a osso, nervo a nervo, pele, pele, carne, carne. E no final, quando aqueles ossos estavam com o seu corpo totalmente, aleluia, no lugar, ele pegou e falou: agora profetiza ao Espírito, aleluia, fôlego sobre os 4 cantos da terra, que venham entrar dentro desses ossos, aleluia. E ele profetizou, e veio o fôlego. Louvado seja Deus, aleluia. Para que nós temos o fôlego? Aleluia, se não é somente para adorar. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para o adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então, quando nós, aleluia, descobrimos a palavra do Senhor, louvado seja Deus, descobrimos a verdade, que o louvor é adoração a Deus. Então, que essa sempre venha a ser a nossa primícia de adoração. Se está doendo, adore. Aleluia, se está feliz, adore. Se está com dificuldade, adore. Se na despensa está faltando comida, adore. Se tem muita comida, adore. Louvado seja o Senhor. Esta é a nossa primícia de adoração, de entrega para o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Louvado seja o Senhor. Isso está aqui nos primeiros versículos ali do capítulo 4. O que me chama a atenção em relação a Caim é que ele ficou chateado, né? Ele ficou com ciúme. Entrou o ciúme. Louvado seja Deus. E quando o ciúme ele entra, é quebrado, aleluia. É como se olhássemos para um espelho e aquele espelho se quebra e nós não conseguimos mais nos ver naquele espelho. Foi o que aconteceu com ele através desse ciúme. O espelho quebrou, ele não estava mais conseguindo ver Abel como irmão. Ele não estava mais conseguindo ver Abel como teu sangue. A única coisa que ele queria de Abel era que Abel morresse. Aleluia, para que Deus viesse tornar novamente para ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E quantos de nós, aleluia, muitas das vezes na nossa vida secular, aleluia, na nossa vida ministerial, temos deixado o ciúme agravar o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. Aleluia. E isso, ciúme não é de Deus. Louvado seja o Senhor, é uma coisa que destrói. Aleluia, não só a nossa
intimidade com o nosso irmão, nossa amizade com o nosso irmão, também dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, né? O ciúme, ele destrói, ele acaba, aleluia, ele machuca. Louvado seja Deus, aleluia. Então, que nesta tarde, louvado seja o Senhor, nós viemos pedir sabedoria ao Espírito Santo, para não permitir que nada dessas coisas venham habitar dentro do nosso coração. Louvado seja o Senhor. A introdução, aleluia, ela diz assim: a história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas da Bíblia. E nos traz importantes lições sobre as escolhas, atitudes e consequências. A história começa com dois irmãos trazendo oferta a Deus. Abel traz oferta do seu melhor, enquanto Caim traz apenas uma oferta qualquer. O resultado dessa escolha de cada um será o que nos será relatado nessa passagem. Aleluia. A escolha de cada um é o resultado dos seus passos, é o resultado das suas ações. Abel, ele tratou como se fosse qualquer coisa. Já estava dentro do coração dele tratar Deus como qualquer coisa. Aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Olhar a Deus e não ver algo especial em Deus. Olhar Deus e achar que qualquer coisa satisfaz. Aleluia. E achar que o que eu tenho para oferecer é o suficiente. E não é dessa forma. Louvado seja o Senhor, não é assim, desse jeito. Se eu oro de manhã, tá bom. Se eu não oro, tá bom. Se eu louvo à tarde, tá bom. Se eu não louvo, tá bom. Louvado seja o Senhor. Mas aí o que me chama a atenção é que o reino dos céus, irmãs, ele é tomado à força. É dificuldade para todo mundo. É dificultoso para todo mundo. Se nós, aleluia, formos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, vai ficar difícil para a gente se colocar de pé, se impulsionar de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que muitas das vezes a preguiça bate, aleluia, a dificuldade bate, os problemas bate, aleluia, e nós, aleluia, passamos a nos esconder atrás das nossas dificuldades, aleluia, para não buscar ao Senhor, aleluia, para não adorar ao Senhor. Muitas das vezes abrimos as nossas Bíblias somente dentro da igreja nos dias de culto. Mas dentro de casa nós não abrimos mais a palavra do Senhor para ler. Louvado seja Deus, aleluia. Qual é a sua primícia que você tem dado? De que forma você tem dado a sua primícia para o Senhor? Aleluia. De que maneira você tem olhado para Deus? Louvado seja o Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. De que maneira você tem olhado, de que maneira você tem enxergado Deus como o autor e consumador da tua fé, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, ou como uma mera coisa qualquer, assim como viu Caim. Porque Caim, ele olhou para Deus e viu Deus como uma mera coisa qualquer. Se eu pegar qualquer coisa que dá a Deus, ele vai ficar satisfeito. E não é assim, irmãos. Deus, ele tem ciúme. Aleluia. Ele tem ciúme do que é seu, e nós somos do Senhor. Nós somos criatura, aleluia, feita pelas mãos de Deus. Somos meninas dos olhos do Senhor, aleluia. E ele tem ciúme, aleluia, de mim e de você. Louvado seja Deus. Você vê que ele tem ciúme, aleluia, que quando nós fizemos alguma coisa, o Espírito Santo se entristece. Que a gente faz alguma coisa que está fora dos âmbitos, dos parâmetros de Deus, o Espírito Santo se entristece. E quando o Espírito Santo se entristece, nós paramos de senti-lo. Aleluia, porque há um bloqueio entre mim e ele. Há um bloqueio, aleluia, entre a nossa adoração, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque houve, aleluia, algo que não deveria haver. E o Espírito Santo se entristeceu. Aleluia. E para o Espírito Santo, aleluia, se alegrar novamente, aleluia, nós temos que fazer algo que nós nunca fizemos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se eu não orava, só orava uma vez por dia, eu vou ter que orar 3 vezes por dia. Louvado seja Deus, para o Espírito Santo se alegrar novamente. Se eu louvava, aleluia,
10 vezes por dia na minha casa, eu vou ter que louvar 20, para que o Espírito Santo venha se alegrar novamente. Louvado seja o Senhor. Se eu lia a Bíblia 2, 3 vezes por dia, eu vou ter que ler a Bíblia mais vezes por dia. O Espírito Santo se alegrar novamente dentro do meu interior. Se eu orava uma vez só na madrugada, eu vou ter que fazer mais orações na madrugada. Orar meia-noite, 3 horas da manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Para poder chamar a atenção de Deus novamente para mim. Para poder chamar a atenção do Espírito Santo novamente para mim. Louvado seja o Senhor. Então, é bem mais fácil, aleluia, louvado seja Deus, eu fazer agora, o meu básico agora, levantar de manhã, orar ao Senhor, louvar ao Senhor. Quando chegar 9 horas, eu orar ao Senhor, louvar ao Senhor. Louvado seja Deus, 3 horas orar ao Senhor, louvar ao Senhor, aleluia. Do que depois disso fazer além. Se eu não consigo, aleluia, orar uma vez, 2 vezes no dia, aleluia, eu vou ter que fazer o dobro do que eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer o mínimo. Como é que eu vou conseguir fazer o máximo para poder chamar a atenção de Deus? Louvado seja o Senhor. Vai ficar mais difícil, né, irmãs? Então vamos nos posicionar agora. Vamos, aleluia, louvado seja o Senhor, mostrar para Deus agora o que é mais importante na nossa vida. E o mais importante na nossa vida é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista, ele falou, aleluia, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Oh, cantará xaramandaio. O guarda de Israel, ele não dorme, irmãs. Não pensa, aleluia, louvado seja o Senhor, que nós vamos fazer algo errado e vamos continuar fazendo, que Deus não vai estar vendo, porque o meu pastor não está vendo, a minha missionária não está vendo, e pensar que Deus não está vendo também, que nós estamos equivocada. Estamos equivocada, porque a palavra do Senhor, ela diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E o mesmo tem contemplado os bons e os maus na face dessa terra. Deus, ele tem muito para nos dar, aleluia, mas às vezes não recebemos porque ainda não estamos na posição de adorador, não estamos na posição de servo, na posição de verdade, aleluia, adoradores de verdade, louvado seja o Senhor, não um adorador falso como Caim, aleluia, mas um adorador de verdade como Abel, que adorou o Senhor na sua primícia, louvado seja Deus, que deu o de melhor para Deus. Vamos dar o de melhor para Deus, porque Ele, aleluia, deu de melhor por mim e deu de melhor por você, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Ele provou para mim e para você, ele provou para mim e para você, aleluia, louvado seja o Senhor, que Ele deu de melhor para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Então tenta dar, pelo menos tenta, irmãs. Pelo menos vamos tentar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho muito sono, diaconisa Cláudia. Bota o telefone para despertar. Bota o telefone para despertar, aleluia. E bota, louvado seja o Senhor, na música. Não bota no vibrador, não, que às vezes o vibrador não acorda a gente, né? Mas bota lá na música, louvado seja o Senhor, para tocar bem alto e você acordar. Acordou, ainda tô com sono. Começa a louvar. Louva. Louva, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu, louve, que o sono vai embora. Quando você for ver, você está louvando um monte de louvor, você está lendo a palavra, aleluia, e está sentindo Deus, porque você vai estar adorando Ele em espírito e verdade. Louvado seja o Senhor. Irmãs, é sério. Não vamos esperar a dificuldade bater na nossa porta.
Não vamos esperar, aleluia, a tristeza entrar dentro do nosso coração para a gente querer buscar a Deus, não. Porque aí nós vamos, como eu já falei anteriormente, nós vamos ter que buscar a Ele, aleluia, em dobro. E em dobro, muitas das vezes, a gente não consegue. Porque se eu estou alegre, estou feliz, cheia de comida na minha casa, né? Um exemplo. Aleluia, cheia de saúde, eu não consigo adorar, não consigo buscar. Então, como que eu, enferma, né? Sem saúde, sem comida dentro de casa, vou conseguir fazer o dobro. Adorar em dobro, orar em dobro. Aleluia, porque eu vou estar muito triste, né? Muito debilitada. Aleluia. Aí vou ter que tentar fazer aquilo que eu não fiz antes. Então não vamos esperar a dificuldade chegar. Vamos mostrar para o nosso Deus agora. Senhor, eu não sou Caim, eu sou Abel. Senhor, aleluia, eu não estou diante do Senhor para brincar, de brincadeira, não. Mas eu estou diante do Senhor para te adorar em espírito e em verdade, para dar o de melhor de mim para o Senhor. Louvado seja Deus. Pai, mas se eu não consigo dar, me ajuda. Me ajuda. Irmãs, nós estamos, aleluia. Louvado seja o Senhor, deixando de ser sábia. Desculpa pelo perdoa aqui da palavra, a gente não tem nem que pedir perdão, porque quando é a palavra de Deus, a gente não tem que pedir perdão, louvado seja o Senhor, aleluia. Mas estamos muitas das vezes deixando de ser sábia, porque a gente tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus, aleluia, que está pronto, sabe? Ele está pronto para nos ouvir, oh glória! Ele está pronto para nos atender. Tudo que a gente pedir a Ele em oração, Ele nos concede. Louvado seja o Senhor. Muitas das vezes a gente não recebe porque pede mal. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Ele vai estar ali pronto para nos ouvir e atender o pedido do nosso coração. Aleluia. E se a gente muitas das vezes pede e não recebe, é porque a gente pede mal. Que a gente também tem que ser sábia. Pedir a Deus aquilo que a gente acha que é da vontade de Deus. Aleluia, porque aí vamos supor, um exemplo. Tem uma vizinha que me faz mal, né? Não tem não, irmãs, é só um exemplo, tá? Louvado seja Deus. Aí tem uma vizinha que me faz mal, ou uma vizinha que fala mal de mim. Aí eu vou pro joelho e vou pedir a Deus, Senhor, faça com que essa vizinha dê uma enfermidade nela, para ela parar de ficar me atormentando. Isso aí é pedido que Deus vai atender? Não, não é. É um pedido que Deus não vai atender, louvado seja o Senhor. E é um pedido que não tem nem que estar no coração e na mente do crente. Porque quando é crente, você ama, aleluia, porque a palavra do Senhor lá diz que nós temos, é o mandamento, amai, louvado seja o Senhor. Amai ao próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento, né? Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Então, como, aleluia, eu vou receber algo se em vez de eu querer amar o meu próximo, eu vou estar querendo o mal, né? Desejando o mal. Louvado seja o Senhor. Então, nós temos que analisar as nossas ações. Louvado seja Deus. Analisar os nossos sentimentos. E Deus, ele é tão sábio que ele sabe do que eu penso, do que você pensa. E ele não vem para julgar, ele não vai julgar o que você sente ou o que você pensa, mas você tem que se chegar diante dele e dizer, Senhor, eu estou pensando isso, meu coração está sentindo isso. Pai, isso aqui não é do Senhor, nem do meu coração, nem do meu pensamento. Tira de mim, tira de mim. Eu não quero ser como Caim, que olhou para Abel, aleluia, com ranço, com ânsia para matar, para destruir, não. Mas eu não quero ser como Caim, Pai, com ânsia de destruir, de matar o Abel. Mas eu quero ser como Abel, Pai. Um coração quebrantado e adorador. Um coração, meu Pai, que estava disposto a dar a primícia para ti. Eu quero ser assim, Senhor. A dar a primícia para o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor, irmãs. Ah, irmãs, se pudéssemos alcançar o que Deus tem para dar a cada uma de nós, louvado seja Deus, aleluia. Fazeríamos tudo direito, fazeríamos tudo perfeito. Eu sei que a perfeição só Cristo tem, aleluia. Quando nós estamos pertinho da perfeição, Jesus já chega já
recolhe-nos, né? E nos leva, nos arrebata, nos leva para o céu. Louvado seja o Senhor. E se estamos aqui na terra ainda, louvado seja Deus, é porque ainda tem algo dentro do nosso coração que precisa ser limpo, que precisa ser liberto, que precisa ser transformado. Aleluia. Chegue para Deus e fala: Senhor, o que tem no meu coração, meu Pai? O que tem dentro do meu coração que impede que eu te dê a primícia que o Senhor merece? Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Dando continuidade aqui, temos 1, 2, 3 tópicos. Depois da introdução, o primeiro tópico diz assim: a escolha de Caim e Abel. Aleluia. Caim e Abel são irmãos, mas fizeram escolhas diferentes em relação a Deus. Abel escolheu trazer a oferta do seu melhor, enquanto Caim trouxe uma oferta qualquer. A escolha de Abel mostra um coração disposto a dar o melhor para Deus. A escolha de Caim mostra um coração desinteressado em agradar a Deus. Olha aí, um coração desinteressado. Um coração que, tô nem aí. Se eu for fazer, tá bom. Se eu não fizer também, não tá bom. Louvado seja Deus. Eu não tô vendo Deus, né? No nosso caso aqui, em relação a Caim e Abel, o negócio é mais diferente. Mas eu digo em relação a gente aqui, eu não tô vendo a Deus mesmo. Não vejo com os meus olhos. Louvado seja o Senhor. Então eu vou fazer de qualquer maneira. Eu levanto mesmo de manhã, não oro mesmo. Vou pro serviço, também não oro. Aí chego dentro do ônibus, também não oro. Vou fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu falo com o Senhor só lá dentro da igreja. Abro a Bíblia só lá. E tá bom. Tô indo pra igreja todo dia, todo culto, eu tô lá na igreja. Só isso tá bom. Crente raso. Crente raso. Nós temos que mergulhar. Mergulhar nas asas do Espírito, mergulhar nos rios mais profundos, mergulhar, eu quero me entregar, mergulhar, aleluia. Nós temos que mergulhar, botar o nosso pé na água e irmos. Aí vai a canela, vai o joelho, aleluia, e vamos, aleluia, vai as pernas, vai os quadris, louvado seja o Senhor, vai o peitoral, vai o pescoço, e por fim vai a cabeça, mergulhar por profundo, mergulhar no profundo de Deus, aleluia, e receber experiências maravilhosas, ter experiências tremendas com Deus, mas é necessário mergulhar. É necessário haver, aleluia, da minha parte, da sua parte, este querer, aleluia, não ser um crente raso, aleluia, mas ser um crente cheio da presença, cheio da unção, aí cantarai charamanaios, um crente, aleluia, que está disposto a adorá-lo na dificuldade, que está disposto a adorá-lo na escassez, que está disposto a adorá-lo, louvado seja o Senhor, aleluia. Será que nós somos esse crente agora aqui à tarde? Será que eu sou esta crente? Será que o meu coração almeja isso? Louvado seja o Senhor. Ou será que eu estou aqui somente, louvado seja Deus, por estar? Estou aqui somente para A, para B, para C, me ver, me observar e dizer, não, ela estava lá. Olha só lá, 4 horas da tarde, a diaconisa Cláudia estava lá na live. Olha a diaconisa Cláudia, olha só. Ela louva, ela ora, ela busca. Aleluia. É isso, irmãs? É isso que a gente quer? Reconhecimento humano. Aleluia. Reconhecimento humano não vai levar a gente para lugar nenhum. Oh, glória a Deus. Aleluia. Reconhecimento humano não nos leva a lugar algum, aleluia. Os escribas e fariseus, quando eles jejuavam, aleluia, eles saíam da sua casa e iam para o meio da praça com a boca toda suja, cheia de remelo nos seus olhos, aleluia, para mostrar para o povo que eles estavam jejuando, louvado seja o Senhor, aleluia, já estavam recebendo a tua recompensa, aleluia, e a recompensa deles era carnal. Oh, glória, meu óculos até cai, Jeová. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. O reconhecimento deles era carnal. Aleluia.
Mas o nosso reconhecimento tem que ser espiritual. O nosso reconhecimento tem que vir de Deus. Porque é de Deus que vem a salvação. É de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, que está nas tuas mãos lá. Aleluia, o reino da glória. Aleluia, e é o que nós temos que buscar, é o que nós temos que querer, o reino da glória. Louvado seja Deus, aleluia. E ele é tomado à força sim. Se você, aleluia, for fraco, como Caim, o rei não vai passar por você. Se você for fraco, cabisbaixo, egoísta, aleluia, olho grande como Caim estava sendo naquele momento com Abel, o reino passa longe, o reino passa largo de você. Aleluia. Aí a palavra do Senhor, ela diz, o que adianta granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí eu me lembro não é a passagem, eu esqueço o jeito que a palavra ela diz, que tinha um celeiro enorme, né? Aí ele encheu aquele celeiro, né, de coisas, entrou, os irmãos devem saber que passagem que eu estou falando, entrou dentro daquele celeiro com cheio, aí falou para a alma dele, agora a alma aí, ó, folga, deita e dorme. Por quê? Porque ele estava farto de bem material. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas o nosso repouso, o nosso descanso não é daqui. Aleluia. O nosso descanso não é terreno. O nosso descanso é eterno. Louvado seja o Senhor, que lhe adianta granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. Ai, alma, se vierem hoje te buscar, aleluia, louvado seja o Senhor, para onde que você vai? Né? E é o que Deus fala para a gente nesta tarde. Se Jesus vier nos buscar agora, para onde nós vamos? Louvado seja o Senhor. Queremos reconhecimento carnal ou queremos reconhecimento espiritual? Louvado seja o Senhor. Deixa eu dar andamento aqui. Não sei nem que horas tem. Deixa eu dar andamento aqui rapidinho, que eu quero concluir, que é tão pequenininho. Louvado seja Deus. O tópico 2 diz assim, a atitude de Deus em relação às ofertas. Oh, glória! Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Irmãs, olha só que dificuldade. Deus rejeitando, Deus cuspindo fora. Oh, meu Deus, que tristeza. Aleluia. E o que me chama a atenção é, em vez de Caim, ele ficar triste porque Deus não aceitou a oferta dele, ele fica com raiva. Ele fica com raiva, com sede de vingança sobre a vida do irmão dele. Louvado seja o Senhor. Isso não foi uma escolha arbitrária de Deus, mas uma resposta às escolhas de cada um. Olha só, hein? Isso não foi, aleluia, uma escolha arbitrária de Deus, mas uma resposta às nossas escolhas. Aleluia. Deus, ele tem uma resposta para a sua escolha. Se você escolheu adorá-lo, louvado seja o Senhor, ele tem uma resposta para isso. Se você escolher dar sua primícia para ele, ele tem uma resposta para isso. Se você escolher, aleluia, botar os seus filhos nas mãos do Senhor, ele tem uma resposta para isso. Se você escolher botar o seu esposo nas mãos do Senhor, ele tem uma resposta para isso. Se você escolher botar o seu trabalho, né, o seu serviço, o seu emprego nas mãos do Senhor, ele tem uma escolha para isso. Se você escolher, aleluia, botar nas mãos do Senhor a tua casa, ele tem uma resposta para isso. Aleluia. Tudo que a gente deposita no altar, aleluia, o altar nos devolve. Louvado seja Deus. Porque tudo aquilo que a gente deposita nos pés do Senhor não é em vão, aleluia. Você não vai sair em vão da presença de Deus quando você decide, aleluia, botar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Louvado seja o Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A escolha de Caim mostra um coração desinteressado. Não é isso aqui não. Deus não olha para a oferta em si, mas para a motivação do coração daqueles que a oferecem.
Deus, ele não olha como chama a atenção que eu falo que Deus, ele não é interessado no nosso dinheiro, né, nos nossos bens materiais, mas é interessado dentro do nosso coração, naquilo que nós fazemos com amor. Louvado seja Deus, naquilo que nós fazemos para ele sem pretensão alguma, porque muitas das vezes a gente faz como moeda de troca. Não, eu vou fazer porque Deus vai me dar tanto. Não, eu vou dar isso aqui porque Deus vai me devolver com tanto. Louvado seja o Senhor. Ele tem o poder para fazer? Tem. Louvado seja Deus. Mas isso independe do nosso coração. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Salomão, o rei Salomão, o que ele pediu? Deus falou para ele: me peça o que você quiser, que eu vou te dar. Aleluia. O rei Salomão poderia ter pedido tudo de bem material, não, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para mim, aleluia, governar bem esse povo. Louvado seja o Senhor, aleluia. Ele pediu uma coisa espiritual, aleluia. E Deus deu a ele tudo o que era de bem material na face dessa terra. Foi a pessoa mais rica. Aleluia, o rei mais rico da face dessa terra foi Salomão. E depois dele não houve nenhum. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele pediu a Deus sem pretensão alguma. Sem pretensão de retorno. Ah, eu vou dar isso aqui para me receber isso aqui. Aleluia. Ele não estava com o coração dele na matéria. Louvado seja Deus. Ele não estava com o coração dele no que é carnal, mas ele estava com o coração dele no que é espiritual. E é assim que Deus se agrada de mim e de você. Com o nosso coração no espiritual. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O tópico 3 diz as consequências das escolhas. A escolha de Abel trouxe a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. A escolha de Abel trouxe as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele escolheu a melhor parte. Aí eu me lembro de Marta e Maria, né? Aleluia, oh glória. Deus é lindo, Deus é lindo. Maria escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés do Senhor Jesus sentada. Aleluia, só ouvindo o que Jesus falava, olhando para Jesus e o adorando. Aleluia, se a gente hoje em dia aqui na nossa casa, a gente ajoelha, aleluia, na cama, nos pés da nossa cama, a gente sente tremendamente a presença do Espírito Santo inundando o nosso interior, a gente sente a presença do Senhor Jesus. Imagine Maria lá pertinho de Jesus olhando para ele, que gozo não era, que alegria não era. Ela escolheu a melhor parte, e a Marta não. A Marta preferiu, aleluia, as coisas materiais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu também não julgo tanto a Marta, porque era necessário alguém limpar, era necessário alguém fazer a comida para Jesus comer, né? Era necessário alguém lavar os pratos, os copos, né? Louvado seja o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, de plantar, de colher, né? De granjear, há tempo para todas as coisas. Então, aquele tempo, aquele momento era de adorar. Aquele momento era de adoração, aleluia. O momento de fazer alguma coisa dentro de casa era antes de Jesus chegar. Louvado seja o Senhor, aleluia. Muitas das vezes trazendo para a gente, né, hoje em dia, nos nossos dias de hoje, né, exemplos que aí, para quem trabalha fora, por exemplo, eu trabalho fora, né? Aí eu vou chegar, eu chego, aí eu tenho que fazer comida, eu tenho vamos supor, né, lavar roupa, às vezes fazer um feijão, alguma coisa, às vezes dia de culto, por exemplo, hoje tem um culto, dia de culto, aí vai se aproximando, ai meu Deus, eu não fiz o feijão, ai meu Deus, eu não fiz o arroz, ai meu Deus, eu não bati a roupa. Aí o que eu faço? Ah, não vou pro culto hoje não, porque eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que fazer aquilo. Aí eu tenho que fazer aquilo outro. Louvado seja Deus. Aí eu vou estar fazendo o quê? Dando uma de Marta. No momento que era para adorar, eu vou estar vendo as coisas materiais, né? Louvado seja o Senhor. E fazendo assim, nós estamos agindo como Caim, nós não estamos agindo como Abel. Louvado seja Deus. Eu canso de chegar aqui na minha casa, aleluia, ter louça para lavar, ter comida para fazer, feijão para fazer. Ou eu faço antes, ou eu faço depois. Aleluia, louvado seja o Senhor.
Louvado seja Deus. Mesmo que eu durma meia-noite, 1 hora da manhã, mas eu faço depois. Eu não estou querendo me engrandecer, longe de mim, irmãos, longe de mim. E Deus me perdoe se eu estiver fazendo isso. Mas eu faço depois. Eu não esquento de dormir mais tarde, não. O que eu não posso fazer é deixar de ir para a casa do Senhor, porque eu tenho que amanhã acordar 4 horas da manhã, aleluia, para ir trabalhar. Louvado seja Deus. E eu chegando tarde, né? Eu chego do culto 9h30, 10 horas, aí vou para a cozinha fazer feijão, fazer arroz, aleluia. Não digo lavar roupa, que roupa a gente pode lavar no sábado e no domingo, mas fazer feijão, fazer arroz, aleluia. Aí vai dormir 1 hora, 1h30 da manhã, louvado seja Deus, para acordar 4 horas da manhã, aleluia. E acordo com sono, querendo voltar de novo para a cama, que a nossa carne não é fraca. O espírito está pronto. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E eu peço a Deus, Senhor, me ajuda. Vou dormindo no ônibus, mas vou fazendo, porque a palavra mesmo lá diz, o reino dos céus é tomado à força. Nada é com facilidade para o crente, não. É tudo com dificuldade. Não pensamos nós, aleluia, louvado seja Deus, que vai ser tudo bonança, não, irmãs. Que vai ser tudo com facilidade para crente, não. Porque o inimigo tá aí, ó. Tá para matar, para roubar e para destruir. Louvado seja Deus. Dá um mole para ele só para você ver se ele não vem e não faz a arruaça aí. Louvado seja o Senhor. Te derruba. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então ficamos esperta. Ficamos esperta. Escolhemos fazer como Maria, escolhemos fazer como Abel. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Escolher a melhor parte, porque é na melhor parte, louvado seja o Senhor, glória a Jesus, é que nós vamos ter força, ter ânimo, ter coragem, ter ímpeto do Espírito Santo, aleluia, porque é Ele que nos impulsiona a adorá-lo, é Ele que nos impulsiona a buscá-lo, louvado seja o Senhor, ter força, aleluia, para ir para a casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que a gente não sabe, irmãs, quando é que Jesus vai vir pegar a nossa alma, tá? A gente não sabe. A palavra, ela diz, há muitos anos atrás, que Jesus está voltando. Jesus está aí, ó. Está às portas. E a palavra, ela diz, louvado seja Deus, que no final, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Louvado seja o Senhor. Então, ficamos espertas, irmãos. Ficamos espertas. Louvado seja o Senhor. Então, a escolha de Abel trouxe a bênção de Deus sobre a sua vida. A escolha de Caim trouxe a maldição sobre a sua vida. Ah, meu Deus, e que maldição, né? Que triste é a escolha de Caim. A escolha de Caim. Fez uma ruaça em toda uma nação, né? Dos filhos de Caim. Oh, meu Deus, é uma tristeza só. Depois as irmãs pegam e leia a história de Caim para vocês verem a recompensa que Caim recebeu. Uma recompensa triste, amargurada. Louvado seja o Senhor, de todo um povo. E pagam até hoje. Essas guerras todas aí, ó, são os descendentes de Caim. Tá? Foi uma dificuldade terrível. A escolha de Caim o levou ao pecado e ao assassinato do próprio irmão. Ficou com um peso nas suas costas. E esse peso foi passando de geração em geração. Louvado seja o Senhor. Conclusão, irmãs. A história de Caim e Abel nos ensina que nossas escolhas têm consequências. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Mas somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Que possamos seguir o exemplo de Abel, oferecendo a Deus o nosso melhor em todas as áreas de nossa vida. As áreas espirituais, sentimentais, materiais. Em todas essas áreas a gente tem que, aleluia, dar o de melhor para Deus primeiro. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Se vamos namorar o nosso esposo, vamos dar essa primícia ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente pensa, é pecado. Não, foi Deus que fez. Louvado seja Deus, foi Deus que fez. Foi Deus que fez para nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos também dar essa primícia ao Senhor. Vamos orar também em prol disso ao Senhor.
Louvado seja Deus, aleluia. Entregar o nosso relacionamento conjugal nas mãos do Senhor, entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor, entregar os nossos filhos como primícia a Deus, assim como fez Ana, aleluia. Ana, ela foi radical, né? Aleluia, Ana foi radical. Eu costumo dizer que Ana, ela foi radical. Ela deu mesmo, louvado seja Deus, aleluia, mas já também era necessário, né? Deus ia precisar mesmo de Samuel lá na frente, porque a vida do profeta Eli estava tão precária, né? Com seus filhos, sem pulso, sem punho. Então foi necessário Deus usar ali Ana, né? Para que ela viesse abençoar a casa do Senhor com Samuel. Louvado seja Deus, aleluia. Mas somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Que possamos seguir o exemplo de Abel, oferecendo a Deus o nosso melhor em todas as nossas áreas das nossas vidas. Que possamos escolher sempre agradar a Deus em nossas escolhas, sabendo que isso trará bênção à nossa vida. Que possamos sempre agradar a Deus em nossas escolhas. Aleluia. Escolher, aleluia, a melhor parte é agradar a Deus. Escolher estar na tua presença é agradar a Deus. Escolher levantar pelas madrugadas para adorar a Ele é agradar a Deus. Aleluia. Escolher, aleluia, no seu trabalho mesmo, se ajoelhar lá às 9, às 3, aleluia, para orar ao Senhor, é agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Escolher, aleluia, estar sempre orando ao Senhor na mente, a todo tempo. Aleluia, é agradar a Deus. Porque eu não tenho somente que falar com Deus de joelho, não. A todo tempo eu posso estar em oração ao Senhor. Nada me impede, nada te impede, aleluia, de estar buscando a face do Senhor, aleluia, de estar se deleitando na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãs, falei muito, né? Eu ia até louvar, mas não vou nem louvar, que a hora já está bem avançada. Mas eu queria, louvado seja o Senhor, perguntar se tem alguém para Jesus nesta tarde. Aleluia. Aonde for o alcance da minha voz, Jesus, ele te ama. Louvado seja o Senhor. Jesus, ele te liberta, ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer transformar a sua mente, o seu coração, ele quer transformar a sua vida, quer te dar uma chance de uma vida eterna com ele, uma vida sem tristeza, sem sofrimento, sem dor. Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu vou dizer para você, a tristeza vai passar, a dor vai passar. Não, nós vamos continuar tendo, mas Jesus vai tomar sobre ele as nossas dores, as nossas dificuldades, vai passar juntinho conosco ali, vai ser mais fácil. Aceite a Jesus aí aonde você está. Aleluia, levante a sua mão e fala: Senhor, entre aqui no meu coração, eu quero ser puro, quero ser limpo, quero ser liberto pelo Senhor, porque somente Jesus tem o poder de transformar, aleluia, o homem e a mulher numa nova criatura. Saia desta vida de tristeza que você tem levado, dessa vida de angústia, dessa vida de vício, de bebedeira, de coisas que te levam à perdição, que te, aleluia, traz uma alegria passageira, porque as coisas desse mundo é tudo passageiro, aleluia. Aceite a Jesus como teu Salvador. Venha para Jesus, venha para Jesus, porque Ele está te chamando, está te convidando, aleluia, a ter uma vida diferente. Louvado seja o Senhor, amém? Então que Deus ele venha te dar, aleluia, uma oportunidade plena de você ser salvo e ser liberto pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Levanta as tuas mãos e fala: Senhor, eu te aceito agora. Eu te aceito, Jesus. Entra no meu coração, me purifica. Escreve meu nome no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Depois desta confissão de fé, procura uma igreja. Vai lá, conversa com o pastor. Pastor, eu aceitei a Jesus numa live. Aleluia. E agora eu quero que o Senhor ore por mim. Aleluia. E você vai ver como a sua vida vai se transformar no nome de Jesus. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Cláudia, amém.